Oi, gente, tudo bem? Vamos agora tratar de um outro assunto da química, que é o estudo das soluções, certo? Quando vocês estavam no primeiro ano, vocês estudaram as misturas homogêneas e heterogêneas, vocês lembram disso? Bom, o que é uma mistura homogênea? Aquela que é olho nu, ou seja, sem lentes, ou ao microscópio eu só enxergo uma única face. Posso ter vários componentes, mas eu não enxergo esses componentes. Aí a mistura era homogênea. E a heterogênea? A heterogênea é aquela que, a olho nu ou com microscópio, eu enxergo pelo menos duas fases, tipo água e areia, mistura heterogênea, água e óleo, mistura heterogênea. E a homogênea? Tipo água e álcool, água e pequena quantidade de sal de cozinha, aí era mistura homogênea. Quando eu falo mistura homogênea, existe um sinônimo que é solução. Então, quando a gente aborda agora esse assunto que iniciamos, que eu falar assim para você, uma solução, eu estou falando, por exemplo, de uma mistura homogênea, tá? No primeiro ano, vocês estudaram quantidade de fases, componentes, métodos de separação para misturas homogêneas, não é? Que é a mesma coisa de ter estudado para uma solução. Agora nós vamos estudar outro aspecto, vamos abordar outros conteúdos a respeito desse assunto, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai falar aqui de uma solução são os tipos de soluções. Existem soluções chamadas soluções sólidas ou misturas homogêneas sólidas. Existem soluções líquidas, deixa eu colocar aqui assim, ó. Existem soluções líquidas e existem também soluções gasosas. Esse é o estado de agregação, o estado físico que eu quero dizer dessas misturas, tá? Bom, vamos lembrar aqui tipos de misturas homogêneas sólidas, líquidas e gasosas. Fala para mim uma mistura homogênea sólida. Bom, uma mistura homogênea sólida. O que eu posso pensar? Vamos lembrar uma coisa, ó. Vamos imaginar o seguinte, que a minha mão direita seja um pedaço de cobre, metal, tá bom? A minha mão esquerda, um pedaço de estanho, outro metal. O cobre derrete em temperatura bem alta, 900 graus mais ou menos, o estanho bem baixo. Então eles têm pontos de fusão bem distantes. Mas eu resolvo colocar os dois no mesmo forno em alta temperatura. Quando eu colocar os dois no forno, eles vão começar a fazer assim, ó, balançar. Balançar, 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 cada vez mais os átomos vão ficar agitados porque estão recebendo calor. De repente os átomos começam a fazer isso aqui, ó. O que eu fiz aqui com a minha mão? Afastei meus dedos, não é? Esse afastamento, esse excessivo movimento está mostrando que essa matéria está recebendo calor. Ainda bem que eu estou sozinha aqui, vocês não mostram para a mãe de vocês, senão vão achar que eu sou muito louca, né? O que eu estou fazendo aqui? Alzheimer? Não, gente, eu estou tentando mostrar para vocês o que acontece com o cobre e com o estanho quando eles recebem calor. Ficam muito agitados e os átomos se afastam. De repente vai acontecer o seguinte, ó a tremedeira, de repente vai acontecer o seguinte, o lugar que um deixou, outro tomou. Aí, de repente, isso tudo vira uma mistura homogênea. Ah, gostoso fazer isso. Primeiro você faz assim muito louco, depois faz calminho. O que aconteceu com o cobre e com o estanho? Eles se tornaram uma solução sólida, uma mistura homogênea. Quando está tudo bem homogeneizado, eu tiro do forno e aí vira uma única placa. Sabe de quê? De bronze. O que é bronze? É uma liga metálica, é uma mistura homogênea ou uma solução sólida. Assim como o bronze, existem várias ligas, importantes vocês saberem a composição. Se eu juntar cobre e estanho, eu terei o bronze. Juntar de que maneira? Ligação metálica através de fusão. Se eu juntar o mesmo cobre a zinco, aí eu terei o latão. Será que no bronze tem mais cobre ou no latão tem mais cobre? Ah, no bronze tem mais cobre, professora. Por quê? Porque o bronze tem uma corzinha que lembra o cobre. Já o latão não, o latão é corzinha prateadinha. Então, o bronze é uma liga mais nobre, com um metal mais resistente que é o cobre.
O latão é uma liga menos nobre, que o zinco é menos resistente à oxidação do que o cobre. Se eu tiver, por exemplo, ferro e uma pequena fração de carbono, eu terei o chamado aço comum. É uma outra liga. O carbono não é metal, mas desde que eu junte os dois virou uma solução sólida, uma mistura homogênea, mas é chamado de liga metálica, que a grande parte da mistura é ferro. Se eu tiver, por exemplo, se eu quiser que esse aço não enferruje mais, não sofra oxidação, aí eu vou fazer o seguinte, nesse mesmo forno que eu pus ferro, carbono, eu acrescento níquel e cromo. Podem ser os dois ou um dos dois. Aço níquel, aço cromo, são os aços chamados especiais, que é o aço que a gente chama aço inoxidável, o aço inox. Então existem várias ligas, por exemplo, a minha aliança é por ouro, meu marido fala que é, mas não é, eu sei que não é. Nenhuma joia é ouro puro, as joias são ouro, cobre e prata. Aquelas joias mais amareladas, elas têm mais ouro, as mais avermelhadas têm mais cobre. Então, as joias, as bijuterias são ligas metálicas, são soluções ou misturas homogêneas. O bronze, o latão, o aço comum, tudo isso é exemplo de solução sólida, de mistura homogênea sólida, certo? E mistura homogênea líquida? A água com o quê? A água mais sal é um exemplo de uma solução homogênea, de uma mistura homogênea, água e sal. E uma solução gasosa, uma mistura homogênea gasosa, por exemplo, o ar atmosférico, o ambiente que nós estamos. Quais os gases presentes no lugar que você está? Bom, em maior quantidade nitrogênio, mais de 70%. 20% oxigênio, um pouquinho depois de gás carbônico, vapor de água, gases nobres, mais os poluentes, não é? Se você vê uma fumaça preta lá fora, aí não faz parte da mistura homogênea ar atmosférico. A fumaça preta, não existe um gás preto. A fumaça preta é fuligem, é partícula de carbono que não queimou. São cinzas, não é? Mas no ar atmosférico natural, sem elementos altamente de geração de poluentes, é exemplo de uma mistura ou de uma solução gasosa. Para falar a verdade, nós vamos trabalhar mais com soluções líquidas. Água dissolvendo alguma coisa, álcool dissolvendo alguma coisa, mas é bom que vocês lembrem da existência das soluções sólidas e das soluções gasosas. Vamos nos ater mais a exemplos de soluções líquidas, porque nós vamos trabalhar concentração, preparo dessas soluções, então a grande parte no ambiente, por exemplo, de laboratório, seria usar a água produzindo alguma mistura homogênea, tá bom? E aí, já que nós vamos trabalhar com essas soluções, eu vou mostrar para vocês aqui alguma coisa relacionada à solubilidade, ao chamado coeficiente de solubilidade dessas soluções, tá bom? Que nós vamos pensar assim, quer ver? Ó? Vamos imaginar que tivéssemos um recipiente, um copo, tá? Um copo, e nesse recipiente eu colocasse exatos 100 ml de água a uma temperatura assim, ambiente de 20 graus Celsius. Quando eu tenho 100 ml de água, eu tenho a mesma coisa que 100 gramas, né? Porque a densidade da água é 1. Então, quando eu falo 100 ml ou 100 gramas de água, eu estou falando a mesma coisa. Aí eu resolvesse fazer o seguinte, eu colocasse nesta água uma certa quantidade de sal de cozinha, NaCl. Aí eu diria o seguinte, ó, que nesta mistura que vai se tornar homogênea, eu vou falar assim, ó, que a água é considerada solvente e o sal de cozinha, ele é chamado de soluto. Por que é o soluto, o que é o solvente? O solvente é aquele que tem a capacidade de dissolver, de fazer dissociação. O que é fazer dissociação? Separar o cátion do ânion, espalhar os componentes, separar as moléculas,
separar íons. Então, por exemplo, quando eu tenho NaCl e eu coloco ele na água, a água dissolve o sal, que nós sabemos disso. Como é que a água dissolve? Ela separa o íon sódio do íon cloro. Isso é fazer a dissociação, separar os íons. Ela separa o cátion do ânion. Se eu colocar açúcar, ela também separa, só que as moléculas de açúcar não vão ficar espalhadas, separados os carbonos, hidrogênios, oxigênios. A molécula de, por exemplo, uma colherinha de açúcar, eu tenho uma infinidade de moléculas de C6H12O6. Quando eu ponho na água, a água separa um C6H12O6 do outro, mas dissolve também. Então eu falo que a água é solvente. Como ela consegue dissolver muitas coisas, ela é chamada de solvente universal, dissolve quase tudo, nem tudo, tá? A água dissolve aquilo que é igual a ela, polar, aquilo que tem ligação de hidrogênio também, que vocês já estudaram no primeiro ano. A água, por exemplo, não consegue dissolver a gasolina, que é apolar, o óleo, que é apolar também, as gorduras, não é? Mas aqui ela consegue fazer isso. Aí imagine o seguinte, que em 100 ml de água, que é a mesma coisa que 100 gramas, eu resolvesse colocar certa medida de sal de cozinha, tá? Aí começo colocando assim, 1 grama, depois mais 1 grama, vou medindo 1 grama de cada vez e vou colocando. Aí coloquei 1 grama, misturei, coloquei 2, misturei e fui fazendo essa mistura. Chegou um certo momento, eu percebi que eu não conseguia mais dissolver, que o sal começou a ficar assim, ó, no fundo do recipiente. O que aconteceu? Eu ultrapassei o limite de capacidade que essa água tem de dissolver o sal. A água dissolve o sal, sim, só que há um limite. Eu não posso pegar um pacotinho de sal de cozinha, virar ele todo num copo de água e achar que todo o sal ficará dissolvido. Não tem isso. Cada solvente consegue dissolver uma certa quantidade de soluto. E aí, se eu fizer essa experiência, eu vou perceber o seguinte, que em 100 gramas de água, que é a mesma coisa que 100 ml, eu consigo dissolver 36 gramas de NaCl, não mais. Então, por experiência, eu ponho 1 grama, dissolvo, percebo que sal sumiu. Mais 1 grama, consigo mexer e dissolver. Chega um certo momento, eu não consigo mais. Aí eu percebi que, colocando 1 grama de cada vez, eu percebi que até a 36ª grama, ou a 36ª colherinha, que tinha 1 grama cada uma delas, eu conseguia dissolver. Quando eu fui colocar mais 1 grama para completar os 37, esse 1 grama a mais foi para o fundo, que a gente chama corpo de chão ou precipitado. Então eu vou falar o seguinte para vocês, ó, que para 100 gramas de água, a capacidade máxima que esses 100 gramas conseguem dissolver de sal de cozinha é de 36 gramas. Eu falo que isso daqui é o chamado coeficiente de solubilidade do sal de cozinha em água. Cada 100 gramas dissolve em 36. Toda vez que eu tiver para 100 gramas de água, eu coloquei 36 gramas de NaCl, eu falo que eu tenho uma solução chamada saturada. Tá? Ou seja, quando eu atingir o coeficiente de solubilidade, eu saturei a solução, ou seja, não dá mais. Aí eu pergunto para você, qual coeficiente de solubilidade é mais comum, até o contrário do que eu fiz aqui, ó. É mais comum você enxergar assim nos exercícios, ó. Coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, 36 gramas de NaCl para cada 100 gramas de água. Então, toda vez que eu colocar isso em 100 ml de água, 36 gramas de sal, eu atingi o coeficiente. Significa que a solução está saturada. Agora, se por exemplo eu tivesse colocado, sei lá, 10 gramas de NaCl nos mesmos 100 gramas de água, aí eu teria dissolvido esses 10 gramas com muita facilidade. Por que com muita facilidade? Porque eu não atingi o coeficiente de solubilidade. Qual é o coeficiente de solubilidade? 36.
Antes de 36 eu não atingi a saturação. Então eu falo que se eu usar essa medida aqui, eu tenho uma solução chamada insaturada. Tá? Então aqui a palavra saturada está bem dentro do significado. Quando você fala, nossa, eu estou saturado, ou seja, deu, enchi, né? Então, atingir a capacidade máxima. Agora, a insaturação, eu não atingi a capacidade, eu consigo dissolver um pouco mais, tá? Então, coeficiente de solubilidade é essa capacidade máxima. Uma vez atingido, solução saturada. Não atingir o coeficiente, solução insaturada. E algumas vezes, existe uma outra maneira de fazer a solução que é assim, quer ver? Ó? Vamos imaginar que aqui eu tivesse mudado a temperatura, que agora eu tivesse água fervendo, blu, 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 água ao nível do mar, 100 graus Celsius. Aí eu consigo dissolver um pouco mais de sal. Não muito, tá, gente? Alguns gramas a mais. Por que agora eu consegui dissolver um pouco mais? Porque eu meço o coeficiente de solubilidade em temperatura ambiente. Então, esse é um padrão que, se você abrir o livro, a internet, está escrito lá. Coeficiente do sal de cozinha, 36 gramas para 100 de água. Isso em temperatura ambiente. Ele não vai falar assim para você a 60 graus, a 70 graus, ele vai falar sempre em temperatura ambiente para que seja gerado um padrão. Agora, se eu aquecer a água, deixar ela fervendo, 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 e for colocando sal, eu consigo dissolver um pouco mais. Aí eu falo que essa solução, ela tem uma dissolução meio forçada. Ela é chamada de super saturada. Que significa o seguinte, por um ajuste, por exemplo, aqui de temperatura, eu aumentei a temperatura, né, aumentei a quantidade de calor, podia ser também aumento de pressão, dependendo dos casos. Por um ajuste, eu forcei, entre aspas, a solubilidade do sal. Agora, essa quantidade a mais, que são uns 4, 5 gramas a mais, no máximo, só ficarão dissolvidos enquanto essa água estiver a 100 graus. Se por acaso eu fechar ali, tirar o aquecimento, tirar essa panela do fogo e esperar esfriar, se eu fizer assim, quer ver? Tiro do fogão, ponho lá num localzinho esfriando, vou lá no saleiro e pego mais um grãozinho de sal de cozinha e jogo ali. Quando eu jogar uma coisinha a mais, ou der uma batidinha, todos aqueles gramas lá que estavam dissolvidos forçosamente, na hora vão para o fundo do recipiente. Então, uma solução supersaturada é uma solução onde eu consigo dissolver um pouco mais de soluto, só que sob determinadas condições, ou seja, em água quente ou em água gelada, sob pressão, aí eu falo que eu tenho supersaturada. A supersaturada, qualquer coisa que gerar um abalo, vai mostrar corpo de chão, vai mostrar precipitado. Aí eu falo que ela está supersaturada, ou seja, saturação elevada, eu consigo até dissolver um pouco mais, mas como ela fica muito instável, a qualquer momento eu enxergo o excesso de substâncias no recipiente. Aí eu ultrapassei o coeficiente de solubilidade. Entende o que eu estou falando? Aí começam exercícios a respeito desse assunto, né? Então, por exemplo, assim, quer ver, ó? Um exercício ele pode mostrar para você gráfico, que é bem comum ele mostrar a representação gráfica para falar de solubilidade. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Não sou muito boa para desenhar, como vocês já sabem, mas vamos tentar, tá? Então, vou mostrar um gráfico aqui para vocês que fala assim, ó. Tem lá, eixo X, temperatura, eixo Y, massa. Unidade medida gramas e aqui unidade medida graus Celsius, tá? Aí ele mostra assim pra gente, quer ver? Ele registra duas temperaturas, 10 graus Celsius e 70 graus Celsius. A minha escala não tá muito boa aqui, mas enfim, vamos fingir assim mesmo, tá? 20 gramas e aqui eu resolvi colocar 90 gramas.
Aí eu estou traçando umas paralelas aqui a X e a Y. Para traçar uma curvinha aqui, nossa, que coisa torta, professora. Jesus, hein, gente, me desculpa. Erros de gravação, né? Tinha que esse negócio passar nos 2 pontinhos de preferência, né? Pois é, assim. Bom, desculpa. Aí o exercício fala o seguinte, ó. Tem uma amostra de uma solução. Quando a temperatura é de 10 graus Celsius, eu consigo dissolver 20 gramas do soluto. Quando a temperatura é de 70 graus Celsius, eu consigo dissolver um pouco mais, 90 gramas. Isso significa que essa dissolução é endotérmica. Endotérmica é aquela mistura que se dá bem conforme eu vou aquecendo a água. Conforme eu aqueço, eu favoreço a solubilidade. Tá? Então é um processo endotérmico. Endo é dentro, calor dentro. Quando eu coloco calor, eu consigo dissolver melhor. Tá? Já existem substâncias que quando eu tiro o calor eu consigo dissolver melhor. Por exemplo, maisena, amido de milho, eu só consigo dissolver em leite frio. Se eu for fazer um mingauzinho, eu coloco a maisena no leite quente, vai formar um monte de gruminhos, de bolotinhas. Então você primeiro dissolve a maisena no leite frio, quando ela estiver bem dissolvida, aí você faz o aquecimento. Já essa aqui não, essa daqui precisa de calor para dissolver. Aí ele fala assim pra gente, ó. Eu peguei dessa vez 50 gramas de água. 50 gramas de água. Eu quero saber a 70 graus quanto eu vou dissolver em 50 gramas e a 20 graus quanto eu vou dissolver. Então, o que eu vou analisar? Vou analisar o gráfico. Bom, o gráfico me fala o seguinte, ó, que quando eu tenho 100 gramas, quando eu tenho 100 gramas aqui, ó, nessa mesma temperatura, eu consigo dissolver 90 gramas, não é? Ó? Então, eu consigo dissolver 90 gramas do soluto, que eu não sei qual é, em 100 gramas de água. Aí ele quer saber, nessas duas temperaturas, se eu tiver 50 gramas, quanto é que eu vou dissolver? Gente, ó, simplesinho, regrinha de 3. 90 gramas eu consigo dissolver em 100 de água. Se eu tiver 50 de água nessa mesma temperatura, eu só vou conseguir dissolver 45 gramas. Agora, e se baixar a temperatura? E se eu tiver uma temperatura de 10 graus Celsius? Bom, a 10 graus Celsius eu consigo dissolver em 100 gramas só 20, não é? Ó, em 100 de água só 20. Então, ó, consigo dissolver 20 gramas do soluto em 100 gramas de água. Se eu tiver 50 gramas, X, tá? Esse X será igual a 10. Então, usando o gráfico, analisando o coeficiente de solubilidade em determinadas temperaturas, eu posso pensar, se eu tiver temperaturas diferentes, se eu tiver massas diferentes, quanto que eu vou conseguir solubilizar. Isso é um exemplo de exercício de coeficiente de solubilidade. Próxima aula, a gente vai trabalhar com mais alguns exemplos, com outras abordagens gráficas sobre o preparo de soluções. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.